Estamos de volta e vamos trazer aqui para a nossa aula de oficina de língua portuguesa um assunto muito legal, objeto do conhecimento top, sabe? Vocês já ouviram aquela frase que para a mente não tem limites? Pois é, a gente vai ter a prova hoje disso. Existe um tipo de poema, gente linda e maravilhosa, que tem uma proposta completamente inovadora e, evidentemente, vamos dizer, ousada, frente àquele poema que a gente aprendeu a tradicionalmente reconhecer. Ou seja, o poema escrito em estrofes, o poema com rimas, com presença de versos, ou seja, os elementos tradicionais que constituem um texto poético. Pois o poema concreto não tem nada de tradicional, muito pelo contrário. É uma proposta totalmente inovadora, que teve aí os seus ideais consagrados na década de 1950. Então, a nossa aula de hoje gira em torno de reconhecer essa que é uma forma de apresentação artística diferenciada de uma chamada, vamos dizer assim, poesia inovadora, moderna, chamado de poema objeto, poema concreto ou simplesmente concretismo, tá? Vocês vão perceber que a proposta é inusitada em que sentido? Os versos, como a gente sabe, eles são escritos na vertical, né? Aliás, na horizontal, perdão. Aqui, ó. Nessa linha. Então, você vai construindo, ou com estrofação ou sem estrofação, mas a linha é sempre aqui, ó. Da direita para a esquerda, né? Vocês vão perceber que tudo começa com essa, vamos dizer assim, alteração brusca dessa lógica de escrita dos textos poéticos. Então, poema concreto, na verdade, é um poema objeto que você enxerga. Você enxerga forma nele. Ele utiliza a palavra de modo que a palavra cria desenhos, cria formas. Ou seja, rompe completamente com a ideia que a gente tem de verso tradicional aqui, né? Vamos conhecer mais sobre esse tipo de poema, tá? Então, hoje, como manifestação principalmente da literatura contemporânea, ou seja, isso aqui é fruto do modernismo, né? Um poema da contestação, a gente vai compreender, evidentemente, lendo e interpretando, né, as manifestações da literatura contemporânea como o poema concreto. Então, vamos lá. Olha aí. Eu já trago logo o texto de entrada com 3 poemas maravilhosos para vocês e um deles, gente, o último, que a gente vai começar por ele, já traz aí uma forma completamente diferente. Eu amo os poemas do Fábio Sessugi, eu não sei se lê Sessugi, ou é Fábio Sexugi, tem ele, tem o Fábio Bahia também, que é maravilhoso, e um dos maiores concretistas, se não o maior da contemporaneidade, o ex-titã Arnaldo Antunes. Olha aí que top. Veja aí, você entendeu? Você lembrou quando eu disse que o poema ganhava forma? Pois está bem eu. Outubro Rosa, esse mês maravilhoso, que é dedicado em especial ao combate do câncer de mama, né, gente? Várias ações ao longo do país, né? Com a parceria da mídia, com instituições governamentais e não governamentais, da própria sociedade, fazem campanhas, tá? Destinadas à conscientização das mulheres ou daqueles que com elas convivem, sobre formas de combater esse que é um dos cânceres que mais mata no planeta, né? Então, é evidente que a causa é justa. Minha gente, quase não sai. Outubro Rosa. A cor rosa, nesse caso, tem uma simbologia, tem uma significação especial de fazer menção ao universo feminino, porque, assim, é verdade que existem homens que desenvolvem esse tipo de câncer, porém, muito, muito, muito raramente. Ele ataca mais as mulheres. Aí você vai perceber, ó, o símbolo da campanha, que é o famoso lacinho rosa. Na verdade, esse lacinho, né, ganhou muito mais notoriedade em várias campanhas. O Setembro Amarelo, a pessoa usa o lacinho amarelo, né, o Agosto Lilás, são campanhas de combate à violência contra a mulher, ao feminicídio, enfim. Cada mês aí tem sua campanha. O Janeiro Branco, por exemplo, de conscientização quanto às doenças mentais, né? E por aí vai. Olha aí, ó. Saber e, se preciso for, ter peito para a luta. Olha que interessante. Saber, ou seja,
Entender que você pode sim ter câncer. Entender também que se você for regularmente ao médico, fizer seus exames periodicamente, você pode evitar, ou então pode descobrir o problema no início e evitar, por exemplo, uma cirurgia radical, como a mastectomia, que é a extirpação retirada do seio, entendeu? Então, quanto mais você souber, e antes, melhor. Ou seja, ter peito significa manter o seu peito no lugar, em sentido real, né? Ou seja, se você se cuida, você não vai ter o risco de ter o seu seio cortado. Mas também a expressão ter peito, em linguagem figurada, significa ter força para lutar. Entendeu? Garra, olha aí. Você tem peito para me enfrentar? Ou seja, você tem força, você tem coragem, entende? Olha a simbologia que esse poema lindo traz, gente. Concretíssimo. Então, nós temos um poema concreto aí. Aqui, a gente vê diálogos entre gêneros, né? Evidentemente que vocês estão vendo que isso aqui é uma publicidade. Olha aí, ó. Olha aqui, né? O emissor, a instituição aí responsável. Aí a gente olha esse desenho interessante que está aí em destaque nessa peça publicitária que não deixa de ser um poema belíssimo, né? Você observa o rosto de uma jovem negra, preta. É isso? Aliás, não vou nem dizer que é uma jovem. Na verdade, pode ser uma jovem, pode ser um jovem, não sei. Eu sei que ela representa, né, os afrodescendentes, as pessoas pretas, gente maravilhosa. E diz o seguinte, ó, na parte que você tem o cabelo. As cores também são bem significativas aqui. Fazer o futuro é pensar na igualdade de raças. É querer o mesmo lugar para os brancos e para os negros. É trabalhar para dar oportunidade a todos. Fazer o futuro é exercer a consciência negra. Estamos aproximando, hein? Em novembro, Dia da Consciência Negra, né? Se as pessoas tivessem consciência, não precisava nem dessa data. Mas precisa, porque as pessoas, infelizmente, não têm consciência. É colocar em prática o que se diz. É respeitar e incentivar o potencial de cada um e valorizar as diferenças. É, acima de tudo, enxergar os brasileiros como brasileiros independentes de raça, de orientação sexual, tô brincando, sexual, de religião, ou até o fato de ele não ser religioso, não querer ser religioso, enfim, o direito de ser pessoa. Então tá aí, ó, todo seu Banco do Brasil, fazendo aí, por meio de uma publicidade, né, para a instituição bancária, óbvio que eles, vamos dizer assim, se apropriaram de uma temática que é super relevante, que é super importante, que é a da conscientização sobre a importância e igualdade das pessoas, né? Para, evidentemente, chamar a atenção para si. Porque, na verdade, o que o banco quer é que você seja um cliente dele que consuma os produtos e serviços que ele tem a oferecer, né? Rendimentos, poupança, o que mais? Como é que chama aquele negócio? Consórcio, o que mais? Financiamento de imóvel, seguro, o que mais? Sei lá, enfim. Todo produto que uma instituição bancária tem para oferecer. Então, é verdade que aqui você tem uma poesia concreta, olha aí. Veja que a poesia, inegavelmente, ganha forma. No primeiro texto que a gente analisou, forma de laço. Aqui você tem os versos agrupados em palavras formando a silhueta de um rosto, né? Você tem um rosto humano com cabelo, com olhos, esboço de olhos, ó, boca, tá? E a mistura das cores também que leva a crer que a nação brasileira ela é miscigenada. Ela é fruto de relações interculturais, reflexões. Esse poeminha fofo. Fundinho amarelo. Normalmente o amarelo é uma cor que lembra, né, um ambiente mais alegre. Esse amarelo aqui, né? Esse tom de amarelo que é mais animado. Ó, não está em ter, nem está em ser. Simplesmente a felicidade está em viver. Olha a carinha feliz. Não é massa? Ou seja, a sobrancelha é verso, o nariz é verso, a boca da carinha é verso. É poema concreto. É um poema que tem forma, é um poema que tem cor, é um poema que tem variação de letras, né, formas de grafismos diferentes. Tá? É um poema que apresenta elementos verbais também diversificados,
Então, a gente pode dizer que, muitas vezes, a poesia concreta, ou o poema concreto, ele é um texto multissemiótico, porque ele tem várias formas de linguagem, né? É isso que é o poema concreto, gente. Muito bacana. Evidentemente, bem inusitado mesmo, bem arrojado. Bom, aí, tudo que levou a essa forma de manifestação literária foi um movimento chamado concretista, tá? Ele foi idealizado e realizado por esses dois irmãos aí, Haroldo e Augusto de Campos. Além disso, um parceiro deles, o Delcio Pignatari. Não sei se é Pignatari, não sei. Esse Décio aí mesmo. É um tipo de poesia vanguardista, ou seja, uma poesia inovadora mesmo. Uma poesia de vanguarda é uma poesia que, de alguma forma, vai quebrar paradigmas. É um ponto zero da coisa. Existe um tipo de poesia antes do concretismo e outra depois. Ou seja, é uma poesia que rompe com o tradicionalismo. Tá? Então, vanguardista nesse sentido. Rompe com o tradicionalismo. Olha aí, gente. Quebra barreiras. É inovadora. Por que ela é considerada experimental? Exatamente porque foi realizada a partir de experiências, né? Ou seja, os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, junto a Décio Pignatari, começaram esse movimento muito timidamente, depois foi ganhando força, ganhando adeptos, ganhando fãs, vamos dizer assim. E outros escritores foram também, evidentemente, né, no rabo do cometa, se apropriando e gostando dessa forma de se manifestar artística. Então, ele é basicamente visual, porque é impossível você olhar um poema concreto e não enxergar a forma nele, tá? Então, você não só lê, mas também enxerga a forma, porque a palavra, ela é, vamos dizer assim, colocada numa disposição espacial de modo que ela em si vai criar um texto não verbal. Então, são 3 elementos básicos que norteiam um poema concreto. Ele é verbe, voco, visual. Ou seja, ele apresenta a palavra, escrita, o verbo, voco, porque ele traz também construções sonoras, tá? Voco de voz. E visual, porque as palavras criam formas. Por isso que ele é chamado de concreto. Tá bem? São os 3 eixos dele. O que a gente vai ter de características gerais do poema concreto? Ó, primeira delas, geometria e visualização da linguagem, ou seja, o espaço em branco do papel já não é mais aproveitado de uma maneira tão tradicional. Você tem, em vez do verso tradicional em linha horizontal, um verso em várias disposições: círculo, espiral, estrela, animal, xícara. Xícara em forma de palavra, como é que pode? Pode. Cruz, taça. Nossa, se você for por aí, sai por aí investigando, você vai encontrar cada coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui é meio que um poema, né, visual em forma de GIF. Então, você tem aí um diálogo, né? Isso aí, gente, seria uma representação. Ah, dá para interpretar muita coisa daí. Mas é um homem que caminha de maneira acelerada e o que você está vendo aí seria mais ou menos os algoritmos. A gente que não entende bem, né, desse universo de robozinhos, fica meio assim. Esse homem em forma de letrinhas. Letras e números, né? Então, a geometrização que provoca, evidentemente, a visualização afeta a linguagem. O uso de materiais gráficos e visuais e transmitir a realidade das grandes cidades, ou seja, foi um poema meio que de contestação ao avanço, né, dos centros urbanos, a tecnologia que trazia vantagens, mas também desvantagens ao homem, né, com seus anúncios propagandísticos. Faltou um Szinho aqui, gente, desculpa, perdão, sorry. Anúncios propagandísticos, outdoors, neon. Isso foi bem característico, especialmente nessa década de 50, né? Essa experimentação. Linguagem não verbal, claro, quando a própria palavra ganha forma.
espírito revolucionário e inovador. Não tem como não dizer que é inovador demais. Vocês lembram que a primeira coisa que eu falei era que um poema audacioso, né? Inusitado, ou seja, totalmente diferente da ideia que a gente tem de verso tradicional. Poema, experimental e visual, porque era uma forma de experimentar nova com a linguagem, ou seja, no experimento linguístico, propriamente dito. Ninguém sabia se ia para frente, mas foi. Tanto é que da década de 50 para cá, essa poesia só vem ganhando força, né? Inclusive já foi cobrada na prova Enem, tá, gente? O uso de símbolos visuais, sem dúvidas, caracteres, tá? As letras do alfabeto, as letras formando certos símbolos. E aí você vai, né, percebendo o quanto de recursos imagéticos, verbais, esse poema explora. Rejeição ao formalismo e ao academicismo concretista, ou seja, rejeição à forma, aquela forma engessada, é isso que ele quer dizer, e o academicismo, aquela poesiazinha muito encaixotada. O que eu quero dizer com isso também? A poesia forminha, sabe? Poesia que segue as linhas tradicionais. Poesia que, por exemplo, respeita a linguagem padrão. Poesia que respeita o verso tradicional. Então, ela é tudo isso ao contrário. Ela contesta isso aí. Maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Então, se você me perguntar qual é a função da linguagem predominante num poema concreto, eu posso lhe assegurar e dizer que é a função poética. Devia ter colocado aqui como característica, né? Predominância. Vamos escrever assim que fica melhor. Uma outra característica. Predominância. Vou já explicar por quê. Da função poética da linguagem. Bom, essa palavra poética, gente, confunde muita gente muitas vezes. Quando você diz que a função poética ela é predominante, isso significa dizer que o verso, ele muito mais valoriza a forma, ou seja, a mensagem, tá? Do que o conteúdo. Então, quando eu valorizo a seleção vocabular, quando eu me preocupo com as palavras que vão constar no texto, quando eu me preocupo com o uso de recursos expressivos, estilísticos, que vão deixar muito mais em evidência a mensagem em si do que o próprio conteúdo dela, eu vou ter a função poética, tá? Então, por que a gente fala poética? Porque, inevitavelmente, em toda e qualquer forma de poesia, você tem a função poética. Eu só não posso dizer que ela vai predominar sempre em tudo e qualquer verso, em todo e qualquer poema, tá? Muitas vezes pode predominar os sentimentos, as emoções. Então, seguramente, pela valorização da forma, que é evidente na poesia concreta, você tem aqui em evidência a função poética pelo foco na mensagem e a maneira como ela vai ser organizada. Olha aí a prova dos 9. Tem como dizer que isso aqui não está preocupado muito mais com a forma do que com o conteúdo? Eu tenho uma dificuldade para analisar o que é que exatamente... Aliás, no texto literário você nunca vai saber exatamente quem criou esse texto quis dizer, né? Enfim, poesia visual e social. Caráter visual é pela forma que ela ganha e social porque ela é uma forma de, vamos dizer assim, demonstrar-se satisfeito com uma certa realidade sociocultural e econômica, tá? Então, essa quebra de paradigmas mostra isso. Olha aí. De um dos idealizadores, o poema Lixo. Gente, eu acho esse poema assim, o must. Teve até escola de samba que fez aí seu desfile em uma determinada época, acho que na década de 90 ou final da década de 80, sobre o lixo e o luxo. Que é justo, não sei nem se ele não se baseado nesse poema, né? De Augusto de Campos. Olha aí. Você percebe, olhando mais rapidamente, que está escrita aí a palavra lixo. Mas olhando mais detalhadamente, com cuidado, você percebe que cada letra da palavra lixo é
produzida a partir de, em menor escala, a presença da palavra luxo. Aí vocês perguntam, meu Deus, o que que o poeta quis dizer? Que o lixo é luxo ou que o luxo é lixo? Ai, Jesus. As duas coisas, né? E você pode ver que, no final das contas, quem aparece mais em evidência é o lixo, porque são as letras que ressaltam mais fortemente e nos aparecem aos olhos. Mas perceba também uma outra coisa interessante. Não é só a palavra. Observa que a palavra luxo, gente, ela é constituída de uma fonte. Sabe a fonte? O tipo de letrinha que se escolhe? Ela é escrita com uma fonte luxuosa, uma fonte chiquérrima, tá? A gente vê uma fonte dessa, por exemplo, num convite de formatura, num convite de casamento. Então, você vê aí o paralelo entre luxo e lixo. Quando é que o lixo é luxo? A pensar que muitas pessoas com condições sociais desfavoráveis, ou seja, a desigualdade social faz com que o lixo para elas seja uma forma de sobrevivência. Mas é sobrevivência mesmo, né? Porque não é uma condição digna viver de lixo. Entendeu? E quando é que o luxo é lixo? Quando realmente a soberba, né, deixa aquelas pessoas mais financeiramente abastadas não perceberem que, para elas estarem naquelas condições, alguém tem que estar passando fome, alguém tem que estar passando por perrengues, entende? Então, você pode ver as duas perspectivas, claro, as possibilidades são muitas aqui. Como eu disse, é um texto poético, né? Um texto que abre essa perspectiva de muitas interpretações. E vamos agora para o texto Xícara, lindo. Esse é de Fábio Sexuge, viu? Inclusive, você tem que ir. Eu deixei aqui para você nesse postzinho ó, o endereço do blog dele. Você pode mandar um e-mail para ele, tá? O endereço dele. Maravilhoso, Fábio Sexuge. Eu acho esses um dos poemas concretos mais lindos do universo, mais fofos. Por que o poema se chama xícara? Você está vendo uma xícara, né? Você está vendo pelo menos o formato dela. Porque não é uma xícara real. Na verdade, para esse formato de xícara se sobressair, observe que ele escreveu 4 versos na vertical, um verso na horizontal, ou seja, em paralelo, linha reta, né? Na horizontal, e outro verso nessa forma côncava. Olha só, que massa! E observe que ele não deixou, por exemplo, de utilizar sinais de pontuação referentes à constituição do texto narrativo, como se fosse um discurso em que a personagem fala. Ó, na tarde fria de julho, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, imagina, clima frio, cafezinho quentinho, recém-passado, descendo do bule. E, evidentemente, que esses versos apresentam o quê? Ó, a fumaça do café. Você chegar a pensar, idealizar até o cheiro do café sobe, né? Pra quem é fã de café morre com um poema desse. E me pergunto já em prosa, olha que interessante. O que é um texto em prosa? Um texto que é organizado em forma de parágrafo. Quando ele diz, e me pergunto já em prosa, veja que o verso cai, desce. Ele sai daqui, dessa linha sinuosa e vertical, e desce. Ou seja, essa é a forma do texto em prosa. Ó. Não confunda prosa com verso. Verso é verso e prosa é texto organizado em forma de parágrafo. Aqui é um verso, evidentemente, mas por que ele fala em prosa? Porque o verso desceu. Entendeu? Ficou na mesma linha do parágrafo. Ó. E aí vem a interrogação que, na verdade, sugere, pela outra forma em que foi disposto, que foram dispostos os versos, uma interrogação. A asa da xícara é o apêndice, onde você segura. Existe coisa mais gostosa? Ou seja, você fica lá refletindo, meu Deus, tem coisa mais gostosa do que na tarde fria, você tomar um café quentinho, seus 15, 14, 13 graus ou menos, até abaixo de zero, tem nada. Se aqui no calor a gente toma, imagina no frio. Então, lindo o poema, né? Você fica pensando lá no momento de tarde, aquele momento bastante intimista, e você tá lá tranquilo,
pensando num cafezinho. Outros poemas, Joselino Grunewald e aquele poema ali que eu não coloquei o autor, gente, desculpa, tá? Mas com certeza ele tem um autor. Inclusive é um autor maravilhoso. Olha só. Perceba que aqui, nesse poema de Grunewald, você tem como base morfológica a palavra forma. Eu vou marcar aqui com marca-texto, tá? Ó, forma, 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 forma e forma. Eles começam na forma e voltam para a forma. Esse poema ele pode sugerir, isso é uma interpretação minha, né? Uma espécie de ciclo vicioso, em que você começa numa forma e ao longo da evolução você vai se transformando. Mas tem um momento da evolução que você não evolui mais e volta para a mesma forma. Isso aqui pode estar associado a tanta coisa, gente. Pode estar associado, por exemplo, ao ciclo da vida, em que você é só um embriãozinho, vai mudando de forma, vai virando criança, crescendo, virando adolescente, virando adulto, idoso, e volta, vamos dizer assim, para a sua forma original, o nada. Antes você era o nada, depois você volta ao nada. Isso para quem não crê em reencarnação, etc, 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 né? Então, veja bem, sai da forma, reforma. Cada prefixo que aparece aqui, ó, esses elementos, tá? Que se agregam aos radicais, eles vão atribuindo um novo sentido. Cada vez que ao verso alterado o prefixo muda, também muda o sentido, ou seja, muda a forma. O que é reforma? Reforma é mudar a forma ou refazer a forma, né? Desforma, pode ser ele também como forma, ninguém sabe. Você lembra que os 3 eixos dele são verbo, palavra, voco, som e o visual? Pois é, você tem esse formato aqui, como se fosse um parênteses, né? Colocando mais ou menos assim, na disposição em que a palavra forma primitiva e suas derivadas foram dispostas. Desforma, ou seja, diz da ideia de desfazer ou se afastar da forma. Já houve uma alteração. Você tinha uma forma, você reformou, mudou, você desformou. Aqui você transforma, ou seja, uma transmutação de forma. Você tinha uma forma e assumiu outra. Essa é a ideia do prefixo trans. Conforma. O com dá a ideia de aceitação, companhia. O que é conforma? Normalmente a gente utiliza a palavra conforma para dar a ideia de acordo, de concordância, ou dizer fulano se conformou, no sentido de se aquietou, aceitou a situação. Informa, ou seja, nesse momento aqui do prefixo in, você já tem uma nova noção, né? Informar, de trazer informação a. Você tem uma ideia meio que de movimento com i, trazer a forma para dentro. E forma, voltou à forma original. Então, não tem como dizer que essa não é um tipo de manifestação literária totalmente revolucionária, né? Realmente diferente. Impacta, chama a atenção. Bom, esse outro poema que parece uma cobra. Xi. Interessante que esse poema concreto, gente, ele tem legendas. Ó, tudo aqui dentro tem uma significação. Olhando assim, quem conhece a língua inglesa, vai ler a palavra she. Um pronome que equivale, na forma inglesa, à forma ela. She, ela. Pronome pessoal do caso reto. Dentro da palavra she, perceba que o S dela é um S bem grandão. E na parte de cima do S cabe o re, o H e o E, que seria re, no inglês, ele. Então, ó, he, ele, esse elementozinho aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ver se eu consigo. Vou usar marca-texto que é até melhor. Esse elementozinho aqui que significa, ó, união. Ou seja, ela, she, re, ele, esse elemento aqui em formato de S, juntos, ó. Não parece? Mas se você fechar um pouquinho, ele vai criar essa forma aqui, ó.
Ou seja, ele está dentro dela. Não é verdade? Aí, o S de serpente, serpents, o H de homo e o E de Eva. Ah, bebê. Aqui você já faz uma relação intertextual com as Sagradas Escrituras, né? O livro de Gênesis fala dos degredados filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos a habitar o paraíso. Dizem que Deus, né, fez a mulher da costela de Adão. Primeiro criou o homem, né, e fez da costela de Adão Eva. Os dois viviam em harmonia no paraíso, mas pecaram por influência de uma serpente. Adão mordeu a maçã, né? Então você tem aí uma alusão, evidentemente, ao pecado original chamado, ou seja, o primeiro pecado do homem, né? A serpente maquiavélica, sedutora, fez com que Adão mordesse a maçã e pecasse. E os dois foram expulsos do paraíso. Então você tem aqui, né, a figura envolvente da mulher que seduz o homem. Tanto é que o homem, ou seja, a referência a ele, está contido dentro dela, ou seja, ela envolve ele. Bom, aí por aí vai, né? As interpretações aí são limitadas. Mais uma vez, para se tratar de texto literário, você tem, evidentemente, uma poesia totalmente revolucionária. Poesia concreta. Amo esse texto aqui de Augusto de Campos. Nós temos aí o poema Fluvial. Basicamente, gente, toda a interpretação desse poema ela vai se basear aqui em duas palavras. Fluvial, que é um adjetivo relativo à chuva. Ó, primeira interpretação. E fluvial, que é um adjetivo referente a rio. Por exemplo, águas da chuva, águas fluviais, águas do rio, águas fluviais. E você tem uma relação entre elas. Apesar de água da chuva ser uma água do rio ser outra água, no fim das contas, se chove perto do rio, o que acontece? Essa água se junta, ou seja, essas palavras têm um vínculo aqui em comum. Ou seja, todas elas se referem ao campo semântico da água, né? É interessante. No poema, eles se cruzam, meio que como se houvesse uma sugestão de movimento. Tipo assim, ó. Veja que a pluvial, que é relativa à chuva, está em pé, certo? Fluvial, que é relativa a rio, está deitado. Então, você tem aqui o eixo das coordenadas e abscissas, né? O que ocorre? Quando a água da chuva cai, ela se encontra com a água do rio. Vamos supor que você esteja no período de menos chuva, o rio está com o fluxo dele, fluxo não, a altura das águas, não me lembro o termo agora, faltou aqui na minha mente, mas o nível está dentro do normal. Aí chove, o que acontece? Agora pensa aqui de baixo para cima. À medida que chove, ó, aqui nessa parte baixa, o rio está normal, ó. Ou seja, a água dele está lá, no nível normal. Aí começa a descer aqui a chuva. O que vai acontecendo? À medida que chove mais, o que vai acontecendo com a água do rio? Ela vai subindo, até transbordar. Então, você vê que a disposição das palavras pluvial de chuva, caindo como cai a chuva, a água do rio, aqui na horizontal, como realmente flui um rio, você vê como essas palavras se conectam. Ou seja, a água da chuva caindo no rio, aí você tem uma medida, né, uma proporção. A proporção que a água da chuva cai, o que acontece com a água do rio? Elas se juntam e vão subindo até que o rio transborde. Então, não tem como você não enxergar que existe assim uma sugestão de movimento aí, né? Justamente por essa ideia. Esse poema aqui, Despe Gnatari, o irmão, aliás, o amigo, né? Dos irmãos Augusto e Haroldo. Olha aí, ó. Massa.
Você já olha e vê o famoso 8 deitado, o símbolo do infinito, né? Eu tenho o símbolo do infinito. Muito legal. Bom, o que está escrito aí? E que formou, né, por meio da palavra, essa forma que simboliza o infinito. É o 8 deitado. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Ou seja, isso nunca vai parar, como alguém que está eternamente enfeitiçado por outrem, ou seja, enfeitiçado por outro alguém, isso não vai terminar nunca. É eterno, ou seja, infinito. Então, a maneira como as palavras foram criadas remete à leitura e à volta sempre do ponto inicial para o ponto final, e recomeça e volta, e recomeça e volta. É o famoso loop, né? Você não sai disso aí. Ou seja, é algo infinito, tá? Poema concreto. Massa. Topperson. Cyberpoema. Aí vocês imaginem que esse tipo de manifestação literária surgiu há muito tempo, né? Pelo menos não havia até então essa internet como a gente conhece agora, com tanta evolução, com tanta possibilidade, né, de criação, de comunicação e de informação. Então, hoje, gente, já se fazem os chamados poemas GIF, ou seja, um poema concreto animado, porque existem tecnologias, ferramentas para isso, tá? Então, essa tecnologia que usa os recursos digitais mais modernos para criar poemas diferentes, poemas concretos, evidentemente, né? É o chamado cyberpoema, ou seja, toda e qualquer poesia que é feita e circula em ambientes digitais. Você tem poemas que são originalmente cyber, ou seja, eles foram criados lá dentro da internet, e tem poemas que não, vamos dizer assim, foram criados cyber, não foram criados nesses ambientes, mas foram transpostos para lá. Então, tecnicamente, se você for perceber, né, nem todo cyberpoema foi um poema criado dentro da internet. Beleza? Mas esse que eu trouxe para vocês são realmente cyberpoemas. Então, você tem várias contas de redes sociais diversas, como Facebook, Instagram, que se dedicam à criação desses poemas, gente. Então, tá aí, ó. Fábio Bahia, o bom e velho ovo frito. E você tem realmente cores e formatos que lembram o bife doião, o bicho doião, como o povo gosta de chamar. Se você prefere bancar o chique, salivar e dispensar o bom olhudo, que é o olhudo do ovo, justo esse que vai bem com tudo, comigo não. Ou seja, eu gosto do bife do oião. Você tem até uma certa, né, proposta de diversificação aí, de combinação de rimas. Ou seja, nada melhor do que o bom e velho ovo frito. Top. Assim navego. Fábio Bahia de novo, eu disse para vocês que ele arrasa, né? Aí você já percebe, querido estudante, as próprias cores escolhidas, né, para compor esse texto, assim como aqui também você vê o tom de branco, a gema amarela, que realmente vão aí nos dizer, nos associar, isso aqui é um ovo. O azul, o tom de azul, lembra o que? Mar, navegação. Olha aí. Ainda assim, navego. Cuidado com essa palavra aqui, ó. Ainda assim, ou seja, por mais que esteja assim, eu navego. Sinto-me como uma garrafa lançada ao mar, contendo mensagem de socorro, sem garantia de destinatários. Não, peraí. Deixa eu ver aqui a ordem. Sinto-me como uma garrafa lançada ao mar, contendo mensagem de socorro, que à mercê das correntes segue por duvidosos rumos, sem garantia de destinatários. Ou seja, sinto-me como. Você tem bem aqui um elemento comparativo. Você imagina alguém que joga uma garrafa ao mar, tá? Evidentemente, a pessoa joga lá e esquece o que vai acontecer com ela. Ela vai parar em algum lugar. Mas veja que essa garrafa, ela está sem norte, que ela vai ser guiada ao bel sabor dos ventos que vão conduzir as ondas, que por sua vez vão levar a garrafa aí por locais
inimagináveis. Então, imagine uma pessoa se sentindo à deriva, como uma garrafa no mar, em que dentro contém uma mensagem, que Deus sabe se essa mensagem vai ser lida. Olha que lindo. A pessoa aí, no mínimo, está se sentindo desnorteada, né? Ou seja, eu sou uma pessoa, eu tenho pensamentos, eu tenho coisas a oferecer, mas eu estou à deriva no momento, sem nenhum destinatário, tá? Poema lindíssimo, né? Profundo todo. E outra coisa, esses versinhos aqui, ó, lembram o quê? O movimento das ondas ao vento, ó. Ora ondas mais altas, ora mais baixas, e a garrafinha lá dentro. Ou seja, a turbulência, né? Esse sobe e desce de ondas que é a vida, na verdade. Muito lindo e reflexivo. Olha aí, sabe poema de novo? Sabe poema ou poesia cibernética? Essa é escrita com recursos tecnológicos, né? E como eu disse, hoje, devido às ferramentas modernas proporcionadas pelas tecnologias digitais da comunicação e da informação, você tem como criar poemas cada vez mais interessantes, né? Chamativos, principalmente para as crianças, né, gente? A criança gosta muito do lúdico, da brincadeira, do desenho, do estímulo por meio das cores, das formas. Então, um tipo de poesia como essa é uma forma fantástica de incentivar na criança o gosto pela leitura. Então, não há dúvida de que a principal função dessa modalidade de poema é interagir com o leitor. Do contrário, para que usar tantas ferramentas, para que usar tantos recursos que motivam, né, o outro a interagir com essa forma de manifestação? Então, os cyberpoemas são realmente diferentes daqueles vistos e publicados em mídias impressas, pois eles vão ser aí elementos que vão circular em blogs, tá? Em sites especializados, em redes sociais, tá bom? Veja aí, chá. Clique e arraste os ingredientes para dentro da xícara para preparar o seu chá. Quando você já achar que tem ingredientes suficientes, clique no botão avance. Pronto. Um poema em forma de receita, né? Tá lá. Olha aí. Diálogos com outros gêneros. Falei para você que, devido a justamente essas ferramentas tecnológicas, principalmente de áudio, de vídeo, né, de possibilidade de animação, a poesia concreta virou GIF, né, que é esse videozinho rápido, com frames repetidos, que faz essa formatação aqui para a gente. Ó. Liberdade oprimida, opressão consentida. Liberdade oprimida, ou seja, liberdade impedida. Ó, e veja que o funil está mudando de posição, né? Tem hora que ele está com a boca para cima, tem hora que ele está com a boca para baixo, aí você fique livre para interpretar o que você quiser daqui. É um poema GIF. Olha aí, GIF poema. Tá? Aqui tem um videozinho que vocês vão assistir em casa e depois vão usar para resolver as questões que eu propus aí. Mais para frente nos slides. Aí você vai ter nesse vídeo 5 poemas concretos que foram animados, ou seja, eles viraram vídeo. Muito bacana, viu? Depois vocês assistem e me digam o que é que acharam, queridos estudantes. Por hoje ficamos por aqui. Hoje nós vimos essa manifestação literária maravilhosa que é a poesia concreta. Desejo a todos uma ótima noite, ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.